precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você sabia que no Brasil, diariamente, 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua localidade. Muito boa noite, agora faltando 22 minutos para as 8 horas da noite, temperatura em 14 graus aqui no centro da cidade do Rio Grande, hoje quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. A partir de agora, as últimas notícias do dia vão passar por aqui, com muitos comentários e muitas informações no seu Boa Noite Rio Grande, aqui pela TV Mar, canal 522 da ClaroNet e também pelas nossas plataformas digitais. Vamos começar o programa, é claro, trazendo os principais destaques do portal de notícias do Grupo Oceano, grupooceano.com.br. São Paulo perde para o Avenida e é rebaixado para a Terceirona Gaúcha. Suspeito de homicídios cometidos em março deste ano em Rio Grande é preso pela Polícia Civil. Polícia Federal resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão em Jaguarão. Comércio no sábado, dia 11, deve funcionar até mais tarde para atender clientes para o Dia dos Namorados. A abertura oficial da 28ª edição da Feira Doce em Pelotas ocorre hoje. Essas e outras informações você confere em grupooceano.com.br. Batista, estamos aí. Hoje não está tão frio. A previsão, ela diz que amanhã sim, a temperatura vai cair um pouco mais. Mas mesmo assim, 14 graus, uma temperatura típica de outono, podemos dizer assim, né? É verdade. Boa noite, Selminho. Boa noite aos nossos assinantes, né? Canal 22, 522 da Claro. Aos nossos telespectadores das redes sociais, o meu cordial abraço, saudação. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje está uma temperatura realmente, como tu fala, agradável, né? Mas o fim de semana promete, né? Promete um frio aí intenso, né? A partir de amanhã de noite já. E como tu frisaste, né? Na abertura, né? Do nosso jornal, hoje é um dia muito triste para Rio Grande, né? São Paulo, né? De gloriosa tradição, cai para a Terceirona Gaúcha, né? O resultado lá com a Avenida nos trouxe, né, essa triste notícia, né? Eu que sou um amante do futebol, né, e adoro as coisas da cidade do Rio Grande, a gente fica triste, né, pelo desfecho aí deste ano, do ano futebolístico, né, de uma vamos dizer assim, uma entidade, né, muito importante na cidade do Rio Grande, que é o Esporte Clube São Paulo, né, de grande tradição, né? Já foi campeão do estado, né? Se não me falha a memória, a taça Sesc Centenário, né? Da Revolução Farroupilha também é do São Paulo. São várias taças ali, tem aquela taça partida ao meio, né? Então, enfim, um clube de grande tradição, de grande torcida, né? E a gente que vai ali no Alto da Pusa, né? Que gosta, né? Do bom futebol, lamenta, né? Essa situação aí, porque passa o Esporte Clube São Paulo, que vai disputar o ano que vem com seus co-irmãos, né, aqui da cidade, o Gugui Teimoso, né, o Futebol Clube Rio Grandense, e o mais velho do Brasil, né, o Esporte Clube Rio Grande. Então, lamentamos, né, o
estado, né, que chegou, o estágio em que está, né, o nosso futebol, que podia merecer, né, um papel muito melhor, né, no quadro futebolístico, né, do estado do Rio Grande do Sul. E que sirva de exemplo, né, ou que pegue de exemplo alguns times que inclusive já disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro e que passaram por situação também parecida, né? Chegaram a cair até a Série C e depois conseguem retornar à Série A. Claro que é outra história, né? São outros lugares, mas o fato é que sim, inclusive lá na Premier League, no futebol inglês também, tem times... O Manchester City, né, é um exemplo claro, que é um time que foi comprado, enfim. Exato. Mas o que eu quero dizer, só para pontuar aqui, é que é óbvio que a gente não queria que o São Paulo caísse para a terceira divisão, primeira vez em 114 anos de história, exatamente, né? Mas... faz parte do jogo, né? Faz parte, inclusive. Tenho certeza absoluta que tem condições sim de voltar no futuro próximo, se Deus quiser, a disputar aí a Série B e depois, consequentemente, a Série A do nosso Campeonato Gaúcho. Né? Tu sabes que fazer futebol no interior, é muito difícil. Na atual circunstância, né, é uma obra, né, para poucos e devotados, né, porque realmente é muito difícil, as dificuldades são tremendas, né, as barreiras a serem transportadas, né, transpostas, são muito grandes, né? Então a gente realmente fica assim triste, mas ao mesmo tempo, né, a gente percebe que do outro lado precisa haver mais investimento, né, pela cidade, pelos empresários, pela torcida, mobilizar a cidade de repente numa campanha muito maior de sócios, né? Volta São Paulo ao seu lugar, assim como é o futebol, o Clube Rio Grandense, o Guri Teimoso, o próprio veterano mais velho do Brasil, né? O Esporte Clube Rio Grande, e é isso, né? A gente precisa mobilizar, e vou tocar num ponto muito polêmico agora, mas a gente precisa... Será que é a pergunta que eu ia te fazer? A gente precisa sentar e conversar sobre isso. Né? Vamos deixar as nossas barreiras ideológicas, né, de lado e vamos falar nisso. De repente uma fusão. Pois é, né? Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, Batista. De repente uma fusão, a gente criar um grande time de futebol na cidade, né, e para colocar na primeira linha seria salutar, eu acho. Tu acha? Do meu ponto de vista, eu acho que todos nós, né, nos uníssemos, né, num time de Rio Grande, fortalecendo, né, o futebol aqui, eu acho que seria importante. Claro, existem aqueles, né, arraigados, apaixonados, né, pelo São Paulo, pelo Rio Grandense e pelo Rio Grande, que tem muita dificuldade de sentar isso, porque é uma questão de tradição, né, e tradição é paixão, paixão é amor, e isso cada um tem o seu, né, e a gente precisa respeitar. Mas eu creio que de repente a gente iniciar uma conversa, né, aprofundar isso aí, cortar as arestas, né, de um e de outro, e realmente nos fortalecermos. E o mais importante de tudo que eu vou dizer aqui, não utilizar o clube de futebol como trampolim, né? Tem muitos aí que estão utilizando os clubes de futebol como trampolim político para outras atividades, né? Principalmente, né, na questão política. Então, o clube de futebol, né, é um clube de futebol. O seu fundamento é disputar campeonatos e vencê-los, né? Não existe clube que vá só disputar, precisa vencer. Vencendo, vem mais recursos através de patrocínio, vem mais recursos através de torcida. Então, há de se pensar isso aí. Respeito, né? Respeito todos os clubes aqui da cidade do Rio Grande, respeito seus fundadores, sua tradição, seus sócios, aqueles que pensam diferentemente de mim. Que precisa ver, né, o São Paulo, precisa ver o Rio Grande, precisa ver o Rio Grandense. Mas há necessidade, né, de nós fortalecermos esses clubes para colocarmos os três, né, ou apenas um, em caso, né, de fusão, enfim, tudo que for para o bem do futebol de Rio Grande a gente tem que fazer. Perfeito. Só para não ficar em cima do muro, e eu respeito muito a tua opinião e a opinião também de quem é a favor da fusão, né?
eu sou contrário. Claro. Vou me posicionar aqui. Claro. E vou dar um exemplo de um estado onde foi feito isso, né? E não deu certo, que foi o Paraná. O Paraná Clube. Sim. Que fez a fusão de 2 clubes. Sim, é o... Porque tu mexe... Colorado era um, isso, né? Era o Colorado, eu não lembro qual era o outro. E o Paraná, time, eu acho, nem sei se está disputando até a Série C, eu acho, do Campeonato Brasileiro, o AD, agora não sei. Mas enfim, nunca conseguiu se firmar. Enquanto que lá nós temos o Atlético Paranaense, que é um clube fortíssimo, e o próprio Curitiba, né? Coxa Branca, né? Então eu acho que, eu ainda acredito que dá sim para, num futuro próximo aí, dar uma fortalecida na questão de gestão, e principalmente eu acho que talvez o grande problema seja essa questão financeira, Batista. O financeiro, ele vamos dizer, ele é o fator determinante, né? Não entra recurso, tu não tem como montar um time, a folha fica, né, fica muito além das suas possibilidades, o dinheiro que entra fica aquém, né, de tudo, né? O próprio São Paulo foi muito transparente agora, botando ali, né, nas redes sociais o que arrecadava em cada jogo, né? O que era gasto, o que ia arrecadar, foi muito transparente, né? Essa gestão de São Paulo, mas infelizmente não deu certo, né? Não deu certo. Então, e eu aqui dou mão à palmatória, né? Se essa questão da fusão não ir adiante, né? Ou ser uma maluquice, um devaneio da minha parte, não, acho que não. Vamos fortalecer, vamos fortalecer pelo menos os 3 clubes, né? Vamos fortalecer, vamos propiciar que sócios aumentem nos 3 clubes, né? Se for assim, ou no caso de fusão, né? De um clube que saia, né? Dessa discussão, que o que precisa haver é um levante nosso, né? De defesa do Rio Grande, que passa também pelo futebol. A defesa do Porto do Rio Grande, a defesa do futebol do Rio Grande, a defesa da cidade do Rio Grande. Eu acho que isso é o fundamental, nós estabelecermos esse ponto de partida. Perfeito. Vamos falar de outro assunto agora, que também continua chamando muito a atenção de todos nós, né? Que é o seguinte, com mais 8 mortes, o Rio Grande do Sul já tem 53 óbitos por dengue em 2022. Então não custa tomar os cuidados para que o mosquito não se reproduza. A gente tem falado muito sobre isso ao longo da nossa programação, inclusive, com uma campanha também de prevenção contra a dengue. Mas é muito importante, né, Batista, que o pessoal tenha aqueles cuidados básicos para não deixar a água parada, enfim, né? Não tenha dúvida. Eu acho que isso são princípios básicos, né, de civilidade que tem que haver, né? O compromisso, a empatia, né? A responsabilidade. Cada um cuidando, né, do seu pátio para que não tenha, né, água parada, empoçada, né? Destinada a isso. A pessoa que tem piscina, né, e tem água por casa, coloca lá uma solução lá que vai evitar a proliferação das larvas, né? Isso aí e a proliferação do próprio mosquito. Então é importante isso. Vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte. Saúde pública, né, o nome diz, é de todos. Todos têm um compromisso com a saúde pública. Então vamos cuidar, vamos prevenir a dengue, porque está aí os números, né? Os números contam a história do espetáculo. Já ouviste isso, né? É verdade. Então vamos ficar atento, né? E vamos fazer a nossa parte. E para você que está pensando em comprar um presente para o Dia dos Namorados, aqui uma informação importante. O comércio, ele deve funcionar no sábado, até mais tarde, e no domingo os shoppings também estão abertos, aí, inclusive com várias atividades para o Dia dos Namorados. Então fica ligado e presenteie quem você ama. E depois do intervalo a gente vai falar de um setor que tu conhece muito, porque tu já foi secretário da Pesca, né? Então a gente vai estar falando sobre aí uma informação bem importante, que é a seguinte: a Prefeitura e a FURG vão desenvolver um projeto para melhorar a pesca na região. Mas é depois do intervalo. Fica ligado. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos.
Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você sabia que no Brasil, diariamente, 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua localidade. Faltando agora 8 minutos para as 8 horas da noite, temperatura em 14 graus aqui no centro da cidade. Estamos de volta com o nosso Boa Noite Rio Grande. Como eu falei antes do intervalo, Batista, a Prefeitura e a FURG vão desenvolver um projeto para melhorar a pesca na região. E tu pode falar com muita propriedade, porque tu já foi, inclusive, secretário aí do setor, né? Isso, Selminho, é sempre um assunto assim que causa estranheza. Como que conseguem, né, políticas, não construir políticas públicas é um setor tão importante do país, né? E principalmente para nós aqui, né, para a cidade do Rio Grande. É uma atividade tradicional, né? A nossa comunidade aqui, ela praticamente nasceu como pescadores, né? Então, o que acontece, Selmo? Só para tu teres uma ideia, não há dados estatísticos, né? Por exemplo, da quantidade de camarão capturado na cidade do Rio Grande, sabia? Há apenas um achismo em torno de alguns milhões de quilos que são capturados todos os anos, quando a safra é boa, né? Não há nenhum dado estatístico que nos mostre isso para nós construirmos políticas públicas efetivas, né, para melhorarmos a vida dos pescadores, né? Agora nós estamos no período de defesa. O que é o período de defesa? É uma proteção da lei, né, para a procriação da espécie. Então o governo paga o pescador para que ele não pesque, correto? Determinada modalidade do peixe, para que ele consiga, né, crescer. Essa espécie, ela está protegida por lei. Por isso é que existe o seguro-defeso. O seguro-defeso não é para o pescador. Não. É para garantir a procriação da espécie, a permanência da espécie no nosso meio. Então o governo paga para o pescador não pescá-lo, protegendo as espécies. É isso o seguro-defeso. Então a gente, né, enquanto Estado brasileiro, não se tem muita preocupação em relação a isso. O Ministério da Pesca, né, durante muito tempo, desde que foi criado, ficou na mão de Santa Catarina. Quem ditava e quem dita ainda a política pesqueira no Brasil é o Estado de Santa Catarina. Então nós tivemos aí, né, essa portaria maluca que liberou, né, a pesca de arrasto, me fugiu agora, no interregno ali territorial, né, que não é para haver pesca de arrasto, e sim a pesca normal. E infelizmente, né, essas coisas elas acontecem. Ainda bem que a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu, né, manter, né, essa proteção de que o pessoal de Santa Catarina quer, que são as 12 milhas, né? As 12 milhas que são importantes para o desenvolvimento da nossa pesca. É importante haver convênios com a universidade, pela expertise da universidade, né? Pelo conhecimento que a universidade tem, mas é muito importante a gente ouvir os pescadores. Eles têm, né,
um conhecimento técnico, um conhecimento de vida, e eles nos ajudam muito, né, a construir políticas efetivas, né? Então vamos ouvir a academia? Vamos, mas vamos também ouvir os pescadores, que são os maiores interessados, os maiores beneficiados, né, de uma indústria pesqueira forte e pujante, né, que nós necessitamos aqui. Nós tínhamos até na década de 70, né, nós éramos aí um player extremamente importante, né, na questão da pesca industrial no Brasil. Hoje não somos mais, perdemos essa condição. Santa Catarina puxou, né, tudo para lá. Então é importante a gente construir entre o Estado do Rio Grande do Sul, a universidade, o município do Rio Grande e principalmente a nossa comunidade pesqueira. E quando eu falo pesqueira, falo dos pescadores artesanais e dos pescadores industriais, né, dos armadores de pesca que fazem o pescado através do emale, né, ou enfim de qualquer outra arte de pesca aqui na cidade do Rio Grande. Muito bem. Bom, Batista, a situação do MDB no Rio Grande do Sul vai abrir mão da candidatura própria para o governo do estado e vai apoiar o Eduardo Leite? O que tu tens de informações aí? Selminho, o que acontece assim, ó? Isso, não, o que acontece assim, ó? Nós viemos há muito tempo dizendo aqui que o Eduardo Leite é candidato, né? Sim. E o Eduardo Leite vai ser candidato ao governo, tá? O Eduardo Leite, ele é candidato ao governo do estado. E o que ele está construindo? Uma base de partidos maior, né, para dar sustentação. E o que acontece? O MDB tendo, né, a cabeça de chapa lá na presidência, né, os recursos vão ser destinados, os recursos partidários e eleitorais vão ser destinados à campanha majoritária. Então, as executivas nacionais, elas estão com muito poder porque elas definem quem vai receber ou não o recurso partidário, entendeu? Então, o candidato aqui do estado, ele fica, né, na mão da executiva nacional. A executiva nacional diz assim, olha, nós não vamos mandar nada para ti aí, porque agora não há financiamento privado de campanha, a não ser pelo CPF, que tem limite, né? O limite ali do imposto de renda. Se não, é só fundo partidário, fundo eleitoral. Se a Executiva Nacional disser, nós não vamos financiar você, o que o candidato vai fazer? Uma campanha custa caro. Sim. Então, dentro dessa jogada aí, né, de construção dos palanques estaduais e do palanque nacional, também entra a questão financeira. Entra a questão partidária, né, de favorecimento daquele partido em determinado estado, desde que não tenha, né, os conflitos, né, e tem, por exemplo, Minas Gerais, PSDB e MDB são adversários, né? Como é que a gente vai construir isso aí, por exemplo, em Minas Gerais? Em São Paulo, a coligação já está feita, né? PSDB e MDB, inclusive quando o Bruno Covas, né, foi candidato a prefeito e ganhou, o vice, o Ricardo Amaral, é do MDB. Passou essa conversa entre as lideranças do PSDB, o Bruno enquanto candidato, o governador João Dória, então, e o presidente Michel Temer, entendeu? Então, o que acontece? É um jogo, né? É um quebra-cabeça que é muito difícil, né, de ser montado, mas ao mesmo tempo, quem tem a mão, né, do carteado, como a gente diz, vê com mais propriedade esse quadro, vê de forma ampla, e a direção nacional vê de forma ampla. Então, aperta os candidatos do estado muitas vezes, né, contra a sua vontade, não concorrer e apoiar o outro exatamente por causa disso. O ex-governador Germano Rigoto, o ex-senador da República Zé Fogassi, ex-prefeito de Porto Alegre, né, estão trabalhando dentro do MDB como lideranças encarregadas de estabilizar essa situação, né, minimizar os focos de conflito ou de resistência que há do MDB, porque o MDB já está com o nome na rua também, né? Então vai ser uma situação muito controversa dentro do MDB. Perfeito. Mais uma informação aqui. Hoje o comando do 5º Distrito Naval realizou uma cerimônia em homenagem aos 157 anos da Batalha Naval do Riachuelo.
E, inclusive, Batista, o bispo Dom Ricardo foi um dos homenageados. Dom Ricardo, que é uma grande liderança, né? Com ele certeza. É muito atuante, ele é um bispo dinâmico, trouxe um agito, né, bastante grande, uma nova visão, né, dentro da Igreja Católica e realmente, e não só dentro da Igreja Católica, mas o relacionamento com as igrejas co-irmãs, né, essa questão toda do ecumenismo, enfim, tudo isso vem sendo praticado por Dom Ricardo, que tem uma visão, né, de ampliar, né, de acolher, né, de dar essa linha missionária, né, que o Papa Francisco propõe, né, no seu bispado. Então, parabéns ao bispo Dom Ricardo por essa homenagem justa, linda e reconhecida homenagem pela Marinha do Brasil, né? É isso aí, com certeza, homenagem mais do que justa. E neste sábado, já que a gente falou um pouquinho da agenda cultural da cidade, né? Neste sábado, das 9 até as 15 horas, em frente à Prefeitura, teremos a Feira do Artesanato, a antiga quitanda cultural. O evento também contará com música. Aliás, aproveitar e dar um toque também. Estamos com um novo WhatsApp aqui da TV Mar. Então, se você quiser dar uma sugestão de pauta para os nossos programas, ou mesmo mandar algum tipo de informação, se de repente você é empresário, quer anunciar aqui na TV Mar, boa, tá aí na tela, ó, aqui, esse é o nosso WhatsApp, agora sim, esse é o nosso WhatsApp, 3204-2060, 3204-2060, se você é empresário e quer anunciar conosco, entre em contato. Se você, nosso telespectador, quer dar uma sugestão de pauta, interagir, participar conosco da nossa programação, fique à vontade. É a TV Mar aí chegando com muitas novidades na nossa programação e vamos chegando ao final de mais um Boa Noite Rio Grande, Batista. Obrigado pela parceria mais uma vez. Coisa boa, Selminho, coisa boa. Agora nós temos aí, né, o telefone aí está na nossa tela aí, à sua disposição. E você empresário, né, a gente estava falando isso aqui dos clubes de futebol, tratem, né, as coisas de Rio Grande como elas devem ser tratadas. Não vamos, né, desperdiçar dinheiro e não vamos botar pólvora em chimango, como se diz antigamente, né? Mude lá, se você tem o seu investimento lá nas 3 letrinhas, mude para cá, para quem realmente fala de Rio Grande, né? Se você tem, né, esse compromisso que nós temos com a cidade, venha para cá, venha nos ajudar, venha ajudar o São Paulo, o Rio Grande, o Rio Grandense, enfim, vamos ajudar as coisas nossas, vamos brigar pelo Porto do Rio Grande, né, o Porto do Mercosul, contra esse porto, esse fique de porto aí que é patrocinado pelo Luiz Carlos Reis. Nós vamos, né, criar uma trincheira aqui de defesa do porto. Perfeito. E não esqueçam, nesse ano de 2022 a TV Mar completa 23 anos no ar. Então aguardem porque vem aí uma série de novidades. Vai ter champanhe? Vai ter champanhe. Acho que é por conta do nosso querido Ramon Freitas, viu? Olha! O Ramon tá assistindo aí, tá de boa? Ramon, tudo por tua conta, viu? Te prepara. Tem que falar para os ouvintes que o Ramon tá adoentado, né? Tá de cama, então não vai... Tá de repouso, tá cuidando daquela voz maravilhosa. Exatamente, está cuidando, então vamos nos cuidar, né? A preservação da saúde e da vida é fundamental. Perfeito. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Boa Noite Rio Grande. Fiquem agora com imagens desse atual momento aqui do centro da cidade do Rio Grande e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar
sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você sabia que no Brasil, diariamente, 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua localidade.